Saudações cristãs a todos os irmãos no Brasil e no mundo. Nós estamos nesta noite na Igreja Batista em Vila Medeiros, que fica na Avenida Nossa Senhora de Loreto, 1162, Vila Medeiros, dirigida pelo pastor Sérgio. Agradeço a ele por ceder o seu templo e o seu tempo para estarmos aqui nesta noite a meditar sobre sola gratia, somente a graça. Ano dos 500 anos da Reforma Protestante, vamos analisar o que a Bíblia diz sobre a graça. Gostaria de iniciar lendo Hebreus, capítulo 4, versículo 16. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Efésios, capítulo 2, versículo 8 e versículo 9. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então nós estamos dentro deste assunto, meditando sobre a graça de Deus. Como ela se processa, como Deus age e como nós devemos nos comportar diante de tamanha misericórdia e de tamanha graça que Deus nos concede. Deus está entronizado no céu e é Deus que governa. Do seu trono, ele emite seus decretos reais, inclusive o decreto soberano da eleição. E também executa seu plano de salvação, atraindo para si o pecador por meio de sua graça eficaz e perseverante. Não é sem razão que o trono de Deus é denominado trono da graça, conforme Hebreus 4 e 16, o versículo que nós iniciamos. Porque toda a graça definida pelas doutrinas da graça flui do seu trono celeste, conforme disse James Boyce no livro As Doutrinas da Graça, página 209. Eu, particularmente, tenho uma experiência bem interessante com Deus concernente a este assunto. Ao ler Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9, percebendo que a graça é um dom de Deus, e mais alguns meses, alguns anos, lendo a Bíblia Sagrada, eu observei que a Bíblia diz lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 2, que a fé não é de todos. No meu raciocínio, eu cheguei à conclusão seguinte: ou a Bíblia está em contradição, ou de fato a graça é um dom gratuito de Deus e que a fé não é de todos. Neste meu raciocínio, fui conduzido às doutrinas da graça. Não li nenhum livro sobre o assunto, não conhecia as doutrinas expressadas pela Reforma Protestante, mas somente lendo as Escrituras, eu cheguei à conclusão de que, de fato, a graça, a fé, é um dom de Deus e não parte do homem, mas parte primeiramente de Deus. Os evangélicos, eles não negam a graça mais do que a igreja da Idade Média negava essa doutrina. O problema é que, apesar de afirmarmos a graça de Deus na teoria, nós a rejeitamos na prática. Como entender a humanidade e Deus? Duas elipses que se tocam, mas não se penetram. A única forma de conectar essas duas elipses é Jesus Cristo.
não parecemos pensar que ela seja importante falar da graça. Aliás, mesmo até no ano onde se é comemorado os 500 anos da Reforma Protestante, nós vemos que muitas igrejas também não comemoraram este evento único e da parte de Deus. Alguns acham que seria irrelevante tratar da questão ou falar das doutrinas da graça, o que é algo chocante em pleno século XXI. Teólogos falam da graça comum, graça eletiva, graça irresistível, graça perseverante, graça precedente, graça diligente e graça salvadora. E mesmo esses termos não esgotam a terminologia cristã. Há uma frase de Martinho Lutero que me chama muito a atenção. Martinho Lutero, ele comenta sobre a graça, ele comenta sobre a fé, e num artigo sobre a justificação por graça e fé, segundo Lutero, o artigo que me chama a atenção é quando ele diz que se uma igreja ela não entender a graça, será este o motivo que ela permanecerá de pé ou ela cairá. Segundo Lutero, esse artigo é o centro da cristologia e, como tal, a suma da teologia cristã. Então esse será o motivo pelo qual uma igreja permanece ou uma igreja cairá. Ou seja, não entender as doutrinas da graça. É neste ponto que encontramos o maior de todos os obstáculos inimagináveis. O maior de todos os obstáculos inimagináveis à salvação humana. Como um juiz absolutamente justo e reto pode ter de alguma forma justificar e declarar justo um criminoso absolutamente culpado e condenado. Quando nós meditamos na palavra de Deus, percebemos que parece que estamos diante de um problema não resolvido. Veja o que diz a Bíblia em Provérbios, capítulo 17, versículo 15. O que justifica o ímpio e o que condena o justo, tanto um como o outro, são abomináveis ao Senhor. Como pode Deus, então, tornar justo um criminoso? O exemplo de um criminoso que assassina, por exemplo, uma família. Como pode o juiz liberar aquela pessoa? Tal juiz seria considerado um criminoso tão grande quanto o assassino. Ele justificou o perverso. Como os filhos perversos e culpados de Adão. Alguém algum dia pode se perguntar: como de alguma forma Deus pode justificar o ímpio? Conforme Provérbios 24 e 24, nós vemos na palavra de Deus dizendo o seguinte: e o que disser ao ímpio, justo és, os povos o amaldiçoarão, e as nações o detestarão. É uma pergunta e um problema não dos monergistas, mas sim também dos sinergistas. É um problema da teologia, que muitas pessoas não conseguiram chegar a um denominador. Na esfera dos governos humanos, com alguma frequência os criminosos se entregam às autoridades para que a justiça seja feita, ao invés de continuar com um senso insuportável de culpa. Pecadores arrependidos sabem que merecem ser punidos e que não seria justo que não o fossem. Eles sabem que Deus não pode simplesmente varrer os seus pecados para debaixo do tapete e simplesmente esquecê-los. Desta forma, o clamor de seus corações é: como pode um Deus justo algum dia sorrir para mim? Como este fardo de culpa pode ser removido? Como Deus pode pronunciar uma bênção sobre mim? Como um homem como eu pode ser justificado diante de Deus?
Só existe uma única resposta para esse dilema: alguém precisa pagar pelos pecados dos pecadores. A justiça precisa ser feita. Quando nós lemos Isaías, capítulo 53, verso 4 e 5, diz o seguinte, a palavra de Deus: verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido por causa de nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. O coração do Evangelho é isto: Deus entrando e solucionando o problema do criminoso. A realidade do Evangelho é exposta por Paulo em Romanos 3, verso 21 a 26. Ali Paulo declara que Cristo morreu para pagar o nosso débito de pecado, a fim de que Deus pudesse justificar pecadores e ao mesmo tempo permanecer justo. No Antigo Testamento, os pecados foram meramente deixados impunes. O pagamento de sua culpa, embora postergado ano após ano, até que viesse o Cordeiro, cuja morte os levaria verdadeiramente embora. A justificação, então, e a regeneração são algo prioritários no entendimento da justificação pela fé. Quando os reformadores falavam a respeito da graça, sola gratia, eles estavam dizendo que pecadores não têm reivindicações a fazer com Deus, nenhuma sequer, que Deus não nos deve nada a não ser a punição de nossos pecados, e se Ele salva pecadores é porque Deus se agrada de o fazer e não por outra razão. Nas palavras do saudoso pastor James Boyce, ele diz o seguinte: hoje grande número de evangélicos mina e efetivamente destrói essa doutrina pela suposição de que seres humanos são basicamente bons, que Deus deve a todos uma oportunidade de serem salvos. Na análise final, é por causa de nossa própria boa decisão de receber a Jesus que nos é oferecido a nós. Esta doutrina é a razão porque a doutrina da eleição recebe tantos opositores em nossos dias. Para eles, não parece justo. Quando se introduz a doutrina da imparcialidade, introduzimos um padrão de direitos pelo qual Deus tem que salvar a todos, ou pelo menos dar a todos uma oportunidade igual de serem salvos. E isto não é graça. Se Deus fosse motivado apenas pelo que é correto, sem nenhuma consideração de uma graça possibilitada pela obra de Cristo, todos seriam condenados e todos passariam a eternidade no inferno. É isso que nós vemos na palavra de Deus, Paulo nos informando na carta de Romanos, capítulo 3, versículo 10 e 11. Diz o seguinte: como está escrito, não há um justo nenhum sequer, não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Paulo é bem enfático concernente à salvação. Mas seria enfadonho falar sobre a graça? Por que muitas igrejas elas não falam sobre o assunto? É incrível
o que eu tenho que constatar nesses dias, quando eu escuto muitos pastores dizerem que é um assunto irrelevante. Eu fico verdadeiramente impressionado. Uma doutrina primax da fé cristã sendo simplesmente ignorada. A graça, irmãos, surpreende e surpreende mesmo. É a coisa mais surpreendente no universo, mais até mesmo que nêutrons e neutrinos, quarks e quasars e buracos negros. Mas como todas as coisas familiares, a graça perdeu a sua habilidade de cativar a maioria das pessoas. Em vez disso, como o teólogo Parker disse certa vez, observou que a graça ela é surpreendente, mas tem tornado para muitas pessoas uma graça enfadonha. Como pode ser isto? Como pode um tema que era a doutrina cardeal da reforma protestante e que emocionou o povo cristão por séculos ter sido visto em nossos dias como algo enfadonho? Se você conversar sobre qualquer assunto, emociona as pessoas e cria interesse, mas falar sobre as solas não mais interessa. O que tem causado indiferença até mesmo entre os membros das igrejas? A falha em entender e sentir o próprio coração. 4 verdades que a doutrina da graça pressupõe. Primeiro, a pecaminosidade do homem, o julgamento de Deus, a inaptidão do homem, a liberdade soberana de Deus. Quando o homem começa a entender essas verdades bíblicas e centrais, ele começa a se voltar para a palavra de Deus. Concernente à pecaminosidade do homem, é uma característica triste, nociva e maligna do pecado. E o pior, não reconhecer que a pessoa de fato é um pecador. Aqueles que vieram a entender um dia a santidade de Deus, começam a ver os problemas que é ter pecados em suas vidas. Como coletor de impostos, cheios de remorso, eles reverenciam a Deus, conforme Lucas 18 e 13. Eles não tratam o pecado como se fosse algo inconsequente. No Salmo 51, por exemplo, Davi reconhece seu pecado e escreveu como comovente algo que ele fez como uma confissão de pecado no verso 1 e verso 2 do Salmo 51. Davi usou 3 palavras para expressar a imensurável maravilha da graça de Deus: a misericórdia, a compaixão e a benignidade. No verso 1 do Salmo 51, que eu vou abrir juntamente com os senhores, vamos ver o que está escrito na palavra de Deus. 51 verso 1: Ouvi-me, pois, os que seguem a justiça, os que buscais ao Senhor, olhai para a rocha de onde fostes cortados, e para a caverna do poço de onde fostes cavados. Então aqui nós vemos, através de um estudo no verbo grego, nós vemos aqui que isto aqui, irmãos, deveria ser algo, aliás, na interpretação hebraica, nos deveria fazer-nos alegrar, para saber da rocha que nós fomos cortados. No verso 2, no hebraico nós vemos aqui: olhai para Abraão vosso pai e para Sara, que vos deu a luz, porque sendo ele só, o chamei e o abençoei, eu multipliquei. Aqui nós vemos no verso 2, o alon, o verbo hebraico que significa perversão, que se refere ao que chamamos de pecado original. Pecado original, a depravação inata de nossas naturezas. No verso 5, Davi diz que ele era pecador desde o ventre, se tornava pecador. Os judeus se achavam melhores do que os outros povos, mas diante de Deus eles eram iguais aos gentios.
existia uma certa alegria inata dentro do judeu, quando ele olhava para o seu templo, para a sua religião. Mas Deus os considerava iguais aos gentios. Romanos 3, verso 10 e 11. Não há quem entenda. Os coríntios eram na sua maioria gregos. Eles eram orgulhosos da sua herança cultural e apreciavam a sabedoria de seus filósofos, pessoas como Sócrates, Platão e Aristóteles. Mas Paulo mostra a sabedoria verdadeira. A sabedoria verdadeira está em Deus. 1 Coríntios, nós vemos aqui no capítulo 2, verso 1 e 2. E eu, irmãos, quando fui ter convosco anunciar o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Paulo mostra que a verdadeira sabedoria não estava nos filósofos, não estava na sabedoria humana, mas estava na cruz de Cristo. Muitos crentes de hoje não entendem a graça, não entendem o plano salvífico que Deus trouxe ao homem. Há uma frase interessante de John Owen, que ele diz o seguinte: quando tivermos comunhão com Deus na doutrina pela qual lutamos, então estaremos protegidos pela graça de Deus contra os ataques dos homens. Este homem puritano que lutou tanto pelo Evangelho de Cristo nos deixa esta palavra de alerta para nós nos voltarmos para essas doutrinas, para lutarmos por essas doutrinas, para protegermos assim o rebanho de Deus. Mas hoje, em nossos dias, parece que falar sobre tal assunto é algo enfadonho. Mas a Bíblia também nos mostra a inaptidão espiritual do homem. Nossa cultura tem nos ensinado que para a humanidade todas as coisas são possíveis. Assim, a ideia de que precisamos da graça divina por nos acharmos corretos diante de Deus nos parece errada. Achamos que sempre daremos um jeito na hora certa. Ou seja, por mais que o homem esteja distante de Deus, por mais que o homem esteja morto em seus pecados e delitos, ele acha que sempre vai dar um jeitinho para se salvar. Os que pensam assim não conseguem apreciar a doutrina da graça e da inaptidão espiritual do homem e da escravidão da vontade humana, conforme Romanos 3, versículo 11. Pela Bíblia, ninguém pode e ninguém vai fazer a vontade de Deus se o Senhor dos Exércitos não o chamar. Nós vemos, queridos irmãos, em nossa era, conforme esses slides que estão passando aí, que nunca a fé cristã foi tão rechaçada, tão atacada. São revistas e mais revistas, distorcendo a verdade de Deus. Vez por outra se acha aí um evangelho que diz que estava perdido. A capa dessa revista, por exemplo, Galileu, a guerra contra Deus. Quem é Jesus de fato? Por quem Jesus morreu? Evangelho de Judas. Nós vemos uma luta intensa no século 21, nessa primeira década, uma luta entre a ciência e a Bíblia, quando não haveria de ver tal coisa, porque no princípio não foi assim. E parece que nós estamos perdendo realmente, de fato, aquele amor que os primeiros cristãos tinham pela fé cristã e morriam em suas arenas, nas arenas de Roma, no Coliseu de Roma, e morriam pela fé cristã e defendiam aquilo que professavam e criam. Hoje, nessa primeira década do século 21, nós temos cristãos morrendo em praça pública,
relembrando aquela época de Roma, são assassinadas, simplesmente por serem cristãos. Tudo isto volta mais uma vez com força, por mais que os governos tentem interceder, ou nem intercedem, a verdade é que estamos vivendo a era do fim, e como era esperado, eles querem calar aqueles que pregam a Bíblia Sagrada, aqueles que anunciam as verdades de Deus. E o julgamento de Deus está aí. A maioria de nossos contemporâneos, mesmo cristãos, perderam a apreciação por todas as relações com Deus, especialmente nas áreas morais. Assim, o julgamento parece que é improvável na mente de muitas pessoas de nosso século. Mas o julgamento, ele virá. O noivo está chegando. Conforme Mateus 25, verso 10, haverá de fato um julgamento. Mateus 25, verso 30 diz assim: servo inútil, lançai-o para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Haverá certamente um julgamento. Na última parábola, o rei separa as ovelhas dos cabritos, enviando os ímpios para o castigo eterno e os justos para a vida eterna. O julgamento será baseado em nossas obras ou pela falta delas. Não que a fé cristã pregue obras. Não que a pessoa é salvo por obras, conforme a sola gratia. Mas muito do que os cristãos fazem nos dias de hoje servirá de julgamento para um Deus que é extremamente justo. Isso parece errado para muitos protestantes ou evangélicos dos nossos dias. Parece que não é certo, mas desconhecem que a Bíblia fala que os nossos atos serão julgados, conforme Tiago capítulo 2, versículo 14 a versículo 17. Afinal, isto significa que somos salvos pelas obras? Os reformadores estavam errados? Não, mas é uma declaração da necessidade das obras seguirem a verdadeira fé. Significa que há um elo indestrutível entre o que pensamos e o que fazemos. Não somos justificados por obras, mas se não praticarmos boas obras, não somos justificados, não somos cristãos. Nenhuma de nossas desculpas fará alguma diferença diante do Deus Todo-Poderoso. Ao lermos essas histórias, achamos que as pessoas que eram confrontadas pelo retorno do Senhor apresentavam variadas desculpas para si, exatamente como as pessoas apresentam desculpas para suas impiedades nos dias de hoje. O homem que havia sido dado um talento deu uma desculpa, conforme Mateus capítulo 25, versículo 24 e 25. Muitas pessoas de hoje fazem o mesmo. Elas usam a teologia da justificação para se desculparem de suas falhas, de cuidar dos outros, por exemplo. Outros usam o conhecimento da predestinação para desculparem a sua falha em evangelizar. Isso por desconhecerem o que verdadeiramente ensinavam os reformadores e os calvinistas do século XVI. Outros usam a perseverança como uma desculpa para serem preguiçosos. Mas, irmãos, tudo isso não justificará diante de um Deus que é o eterno juiz de nossas almas. Muitos que são condenados ficarão totalmente surpresos com o resultado que obtiveram. Quando eu leio as parábolas, chego à conclusão que haverá uma surpresa terrível para muitos no dia do julgamento. E não será uma falsa surpresa. Muitos estarão pasmados e inteiramente aterrorizados no dia do grande julgamento de Cristo.
Em cada uma dessas 3 histórias haverão surpresas. Pois em vez de julgamento, cada uma dessas pessoas esperava ser recompensada. Se pessoas como essas estão separadas da presença de Deus, não devemos fazer como diz Pedro, conforme 2 Pedro capítulo 1, verso 10, devemos confirmar a nossa vocação diante de Deus. Mas uma outra verdade da sola gratia é a soberana liberdade de Deus. Nesses dias finais de múltiplos direitos humanos, a maioria das pessoas considera errôneo a ideia que Deus deva agir assim ou assado. A salvação, pelo menos, é uma oportunidade de salvação. Mas as pessoas ficam surpreendidas quando observam algumas doutrinas bíblicas, alguns ensinos, e como observam a graça, eles tentam basear em méritos humanos a sua salvação, quando a Bíblia mostra algo diferente. Quando dizemos que Deus não é obrigado a ser gracioso, estamos falando a respeito da graça soberana. E quando falamos a respeito da graça soberana, olhamos para Efésios capítulo 1. A maior parte dos cristãos está ciente no ensino de Paulo que a graça, ela é tratada em Efésios capítulo 1, Efésios capítulo 2. O que a maioria não percebe é que o significado da graça nesses versículos já havia sido definida através dos decretos de Deus. O capítulo 1 é do começo ao fim sobre a soberania e a graça de Deus. Então, qual é a diferença entre Efésios capítulo 1 e Efésios capítulo 2? Ambos usam a palavra graça pelo menos 3 vezes. No capítulo 1, olha para o assunto sob o ponto de vista de Deus, mostrando que nós somos salvos por causa de que Deus quis, enquanto que nós somos salvos por causa do que Deus quis, enquanto que no capítulo 2, olha para o assunto da nossa perspectiva, mostrando que esses decretos anteriores de Deus, eles nos impactam como crentes individualmente. E ainda mais, começando com Deus, ele destaca o papel de cada pessoa da Trindade em seu trabalho de salvação. Nós vemos o papel de Deus, o Pai, na eleição, conforme Efésios capítulo 1, versículo 4 a 6, conforme você pode ler na sua casa. Segundo ponto, o papel de Deus na pessoa do Filho, agindo na redenção, Efésios capítulo 1, versículo 7. No terceiro ponto, podemos ver o papel do Espírito Santo, agindo para a salvação do homem, conforme Efésios capítulo 1, versículo 11 a 14. Então existe a salvação começando em Deus e terminando em Deus. Era um assunto principal, irmãos, da igreja no século XVI. O que me chama mais atenção é que nós saímos da igreja romana para entender essa doutrina, e muitos querem voltar para as doutrinas romanas. Era um assunto principal pregado no passado, nos primeiros séculos da era cristã, por Agostinho, um monge britânico que combateu Pelágio, e depois, mais tarde, o grande Martinho Lutero lutava contra o humanista holandês Erasmo de Roterdã, e nós vemos essas disputas sendo travadas hoje diariamente pela internet. Segundo alguns dos grandes teólogos contemporâneos, apontam que a mais profunda e a mais significante opinião dada sobre o assunto da vontade e a sua impotência no homem foi escrito por Jonathan Edwards em um tratado denominado Uma Cuidadosa e Rigorosa Pesquisa sobre as Noções Prevalecentes quanto à Liberdade da Vontade. A primeira coisa que Jonathan Edwards fez foi definir a vontade. Pensamos em vontade como aquela coisa em que nos faz as escolhas.
Edwards viu que isso não era correto, então definiu a vontade como aquilo pelo qual a mente escolhe alguma coisa. Isso não parece grande diferença, mas é muito significativo, pois significa que o que escolhemos não é determinado pela vontade em si, como se fosse um ente próprio, mas pela mente, o que significa que nossas escolhas são determinadas pelo que pensamos ser o curso da ação mais desejável. A segunda maior contribuição de Edwards foi a sua discussão que ele chamou motivos. Ele destacou que a mente não é neutra. Isso significa, falando apropriadamente, que a vontade é sempre livre. É livre para escolher. E sempre escolherá. E a mente pensa o que a mente pensa ser o melhor. Mas o que a mente pensa ser o melhor? Aqui chegamos ao coração do problema. Quando confrontada com Deus, a mente de um pecador nunca pensa em seguir e obedecer a Deus. Não escolhe este lado. A sua vontade poderia ser livre para escolher a Deus, mas como ele está morto espiritualmente, ele nunca opta por Deus. Os seres humanos pensam que o pecado é melhor, razão pelo qual o escolham, fazem a escolha pelo pecado. Portanto, a menos que Deus mude a maneira de pensarmos, o que Ele faz pelo milagre do novo nascimento, nossas mentes sempre nos dirão para nós virarmos contra Deus, o que é precisamente o que vamos fazer. Em Agostinho, nos lembramos da distinção entre autonomia, livre-arbítrio e liberdade. O livre-arbítrio não foi aniquilado no sentido de que a vontade foi destruída. O poder moral de se inclinar para o bem é que foi aniquilado. De acordo com Agostinho, a liberdade foi aniquilada, não o livre-arbítrio. Mas quem é que vai vir? A resposta é: ninguém. Exceto aqueles nos quais o Espírito Santo já realizou a obra inteiramente irresistível do novo nascimento, de tal forma que, como resultado deste milagre, a mente do pecador se volta para Deus. Esta doutrina que pouquíssimos cristãos professos de nossos dias acreditam ou entendem, incluindo a grande parte dos evangélicos do Brasil e do mundo, é a outra razão, talvez a mais séria, porque eles acham a graça entediante. Mas a graça, queridos irmãos, ela é surpreendente. É algo maravilhoso a graça, que nós deveríamos estar sempre falando dela. Mas, infelizmente, não é o que acontece em nosso século. Existe um homem chamado Francis Scott Key, autor do hino nacional dos Estados Unidos, também escreveu um importante hino de graça. O homem estende a mão vazia para receber, não a mão cheia para oferecer. Não tem nada a oferecer em troca de sua salvação. Tampouco pode cooperar com a graça divina para salvar-se. Está morto em seus delitos e pecados. Somente se dispõe a receber o favor de Deus. O conceito de só pela graça é um golpe muito severo ao orgulho humano. Aqui não há lugar para a autossuficiência, nem para a arrogância do que pretende salvar-se a si mesmo e os outros, mesmo por meio de esforços que aos olhos da sociedade parecem muito nobres e heróicos. Eu, quando vejo a Europa de hoje, é algo assustador. Como o homem está cada dia mais distante desta graça. Como ele não quer essa graça. Veja, por exemplo, o satanismo na Europa e como os cultos pagãos reinam hoje na Europa, no lugar do cristianismo. Até mesmo na América do Sul, na Colômbia, você vê igrejas de Satanás sendo formadas. Desde os tempos de Anton LaVey, a primeira igreja satânica dos Estados Unidos, o satanismo só tem aumentado no mundo.
E para piorar a situação, nós vemos a grandes nações que eram protestantes, hoje estão se tornando islâmicas. Existem projetos, por exemplo, como em 2027, 1 a cada 5 franceses será muçulmano. E nós vemos, de fato, essas coisas acontecendo diante de nossos olhos, de nossos corações, e parece que achamos tudo normal hoje em dia. Mas não foi assim no passado. Mesmo até aqueles que tiveram seu entendimento de graça, como John Wesley, e a sua graça preveniente, no fim, todos falavam sobre a graça surpreendente, que é a graça de Deus sobre os corações humanos. Eu gostaria de finalizar esse estudo mostrando alguns pontos, porque algumas pessoas não querem aceitar a graça. Porque as doutrinas da graça em nossos dias, elas não são vislumbradas por muitos cristãos e não são objeto de estudo pelas pessoas, porque acham estudos irrelevantes. Algumas pessoas, elas não querem, porque elas acham que tem que ser da maneira dela. Deus tem que salvar as pessoas através do que ela pensa, e não do que a Bíblia nos apresenta. Alguns dizem o seguinte: por que tem que ser o plano da salvação dessa forma? Né? Como se fala hoje, por exemplo, em predestinação, parece que você está falando em algo terrível do mundo das seitas. Mas por que tem que ser assim o plano da salvação? Simplesmente, irmãos, porque o fato de Deus ser todo-poderoso, Ele pode determinar livremente as suas ações, pois Ele não necessita de conselhos, conforme Isaías 40, verso 13 e 14. O plano de Deus sempre é o melhor, entenda isso. O plano de Deus sempre será o melhor, mesmo você não gostando dele. Porque Ele sabe o que é melhor. E Ele escolheu o plano. Desse modo, podemos dizer que as coisas que existem por decisão de Deus, é sempre Ele que faz para nós o melhor. Algumas pessoas perguntam: onde entra a ação do homem nesse processo de graça? Existe algo na teologia da graça que sobra alguma coisa para a responsabilidade humana? Irmãos, diante desses paradoxos, dessas antinomias que fazem parte da Bíblia Sagrada, vamos nos curvar diante das Escrituras. Vamos receber a Deus como Ele é, e vamos nos posicionar de uma maneira humilde, recebendo a graça de Deus. A Bíblia, ela é suficiente e clara para todos nós. Veja o que diz a Confissão de Westminster: na Escritura não são todas as coisas igualmente claras em si, nem do mesmo modo evidentes a todos. Contudo, as coisas que precisam ser observadas, cridas e observadas para a salvação, em ou em outra passagem da Escritura, são tão claramente expostas e aplicadas, que não só os doutores, mas ainda os indoutos, no devido uso dos meios ordinários, pode alcançar uma suficiente compreensão delas. Então, irmãos, não precisa ser PhD em teologia para entender coisas simples das Escrituras. Devemos entender duas verdades: o homem é responsável pelos seus atos e Deus é soberano. Entendendo isso, mesmo que não tenhamos toda a revelação em nossas mentes e nossos corações, nesse plano terráqueo,
devemos nos submeter a Deus. Provérbios 25, verso 2, porque diz o seguinte: a glória de Deus está nas coisas encobertas, mas a honra dos reis está em descobri-las. Então, queridos, embora muitas pessoas se levantem contra as doutrinas da graça, e alguns questionem se essas doutrinas fossem verdadeiras, a Europa não estaria apenas com 5% de cristãos nos dias de hoje. Mas eu quero informar para vocês, os reformadores não erraram. Martinho Lutero não errou. John Calvino não errou. Os reformadores não erraram. Os teólogos reformados não erraram. Os cristãos do século XVI e XVII não erraram. Mas o nosso mundo moderno, e hoje que é chamado por alguns de pós-moderno, é um mundo diferente daquela época. Hoje é um mundo materialista, um mundo humanista. Os reformadores não erraram. Essas doutrinas são verdadeiras para o século 21. Basta somente que nós entendemos o que Deus quer de nossa vida e de nossos corações. Nunca houve um tempo em que a igreja, mais do que qualquer outro período da história, tem sido questionada, confrontada e ameaçada pelas seitas, outras religiões, filosofias seculares e pela ciência moderna. Nunca houve e nunca haverá algo tão terrível em que a igreja vive em nossos dias. As pessoas são humanistas em sua mente e em seu coração e querem traçar os planos da salvação para Deus, mas os planos já estão traçados na Bíblia Sagrada. Somente seja humilde e aceite os solas, e os solas estão enquadrados na Bíblia Sagrada. Que Deus possa abençoar a sua vida, que Deus possa abrir a sua mente, o seu intelecto, o seu coração, para que você venha, como Lídia, abrir o seu coração e entender as doutrinas da graça. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Amém.